Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Suinocast. E hoje temos a honra de trazer para esse nosso bate-papo o Marcelo Rocha. Marcelo Rocha, que hoje está na Aurora. Cara, muito bom você ter aceito o convite nosso. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Tua experiência, essa jornada aqui que eu vi bem interessante, prática, teórica e com certamente muito resultado. Para mim é um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Bem, num primeiro momento eu já gostaria que você, cara, se apresentasse, contasse a tua jornada aí, de onde você veio, desde a sua formação e toda essa trajetória aí na suinocultura. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Vamos lá. Boa tarde, Vinícius. Então, primeiro deixa eu dizer que a honra é toda minha de poder participar. Fiquei lisonjeado com esse convite e acho que é uma baita oportunidade para eu também poder conversar contigo e ter essa interação aqui. Então, o prazer é todo meu. Deixa eu contar um pouquinho, então. Eu sou natural de Lorena, São Paulo. Sou formado em medicina veterinária pela Unesp de Botucatu. A Unesp em Botucatu é uma baita de uma faculdade, um lugar muito bacana, professores muito bons, uma baita estrutura, mas sem muita tradição com suinocultura, especificamente. Mas me trouxe uma bagagem bem ampla, assim, uma base muito boa para vir trabalhar para o mercado, assim, me preparou bem, posso dizer. Mas como eu falei, assim, o forte lá não é suinocultura. Então foi por acaso que eu entrei nesse ramo. Eu Depois que eu formei, eu foquei minha graduação, na verdade, muito em reprodução de bovinos e controle de qualidade, mais para o final da graduação. Eu nunca fui muito de pequenos, assim, eu tinha isso claro para mim, muito embora eu goste, mas eu nunca fui muito dessa área, eu tinha na cabeça que era outro rumo profissional que eu queria. Queria ir para essa parte de produção, mercado, empresa. E quando eu formei, comecei naquela de procurar emprego, de onde que eu ia me encaixar. Para você ter noção, eu fiz o meu estágio curricular, a maior parte dele, eu fiz no controle de qualidade no Carrefour. E depois que eu encerrei a graduação, eu comecei a procurar trabalho e fazendo processo seletivo aqui e ali, e acabei sendo selecionado nessas seletivas no processo de trainee da antiga Seara. Até então ela pertencia à Marfrig. E um dos pré-requisitos desse processo seletivo era que a gente tinha que ter disponibilidade para mudar para qualquer lugar. E lá fui eu. Podia mandar a gente para qualquer lugar do Brasil. Então, eu me inscrevi. E a princípio eu poderia entrar tanto para a parte agropecuária ou para a indústria. Então, poderia ser avicultura ou suinocultura. E entenderam na ocasião que eu tinha um perfil, talvez, que encaixava mais para a suinocultura. E aí me mandaram para Itapiranga. Eu não fazia ideia nem onde ficava. Falaram, olha, você vai para Itapiranga. Eu falei, vamos embora. Aí que eu fui procurar onde que era, como é que funcionava, como que era Itapiranga. E aí fui para Itapiranga. E cheguei no auge do frio, semelhante como está agora aqui, esse friozão que está aqui de Santa Catarina. Eu no auge desse frio desembarquei e cheguei em Itapiranga. Aí aprendi o que era passar frio. E aí eu cumpri esse período como trainee em Itapiranga, visitando outras unidades. Eu tive a oportunidade de conhecer toda a cadeia nesse período que eu estava lá. E foi uma oportunidade tanto, porque nesse sentido eu sempre tive muita sorte, sabe? Eu sempre passei, por onde eu passei com muito boas pessoas, assim, sabe? Sempre tive na equipe muito bons professores comigo, assim. Então, por onde eu passei, só tenho a agradecer na minha trajetória, porque eu sempre fui aprendendo, sempre fui agregando muita bagagem, porque eu tive muito contato com pessoas boas, sabe? Me ajudaram e levo esses contatos até hoje.
E dali depois, finalizando esse processo de trainee, eu fui direcionado para a unidade de Seara. E logo nessa sequência teve aquela compra da Seara pela JBS. Então, pouco depois, aí teve toda uma reestruturação, né, de pessoal, de equipe, estratégia da empresa. E aí eu saí da Seara nesse período, e aí eu fui para o Paraná. E aí no Paraná eu fui para a Cevale, fui morar em Toledo, eu ia para a Cevale, em Palotina, todo dia. E também lá fiquei trabalhando um tempo com terminação, mais diretamente dando assistência, tinha equipe, era o veterinário responsável pela terminação. E fiquei quase 3 anos, mais ou menos naquela região. E depois surgiu uma vaga a minha esposa tinha ido comigo e ela já trabalhava na BRF. Surgiu uma vaga para sanidade, para ser sanitarista nas multiplicadoras. E aí me inscrevi no processo, e aí de novo, deu certo, conheci o pessoal, e seletiva, prova, entrevista, deu certo. E aí para mim ficou bom, porque ela já trabalhava lá, eu morava já em Toledo. E aí fui para a BRF, uma baita escola também. E também lá tive a oportunidade de conhecer uma equipe muito bacana. E aí fiquei ali também mais uns 3 anos na sanidade, nas avós, lá em Toledo. E aí, nesse meio tempo, eu e minha esposa, a gente já estava planejando ter um filho, na época. Então, quando a Patrícia engravidou, a gente colocou na cabeça já, olha, quando der, quando for possível, a gente vai tentar voltar para Chapecó, porque a família dela é de lá. Então, com essa de voltar para Santa Catarina, surgiu uma oportunidade para eu entrar na IPRA, para a área comercial, fazendo serviços técnicos na IPRA. E lá fui eu. Então, de novo, aí casou a fome com a vontade de comer. Deu certo, essa vaga era para Chapecó. Então, vim de Malicuia para Chapecó. E aí as coisas vão se encaixando. Eu acho que quando é para dar certo, assim, a coisa flui, né? Vai naturalmente. E aí depois disso, fiquei mais um tempo na IPRA também, atendendo a região sul. Então, conheci muita gente, foi uma experiência fantástica. Uma equipe muito boa novamente. Estou sendo redundante nisso, mas é verdade. E nesse período, aí surgiu também essa oportunidade de entrar para a equipe da Aurora. Um processo bacana, uma proposta bacana de vir trabalhar. Então, novamente, fiz essa migração de empresa e aí deixei a IPRA e vim para a Aurora, onde eu trabalho atualmente. Então, hoje eu estou na Aurora, eu estou coordenando um programa de qualidade de leitões, que a gente vem trabalhando na Aurora. E esse tem sido o meu foco desde então. Já estou no 2º ano de Aurora agora. É pouco ainda, porque o pessoal tem um histórico de mais tempo de casa. Mas essa é mais ou menos a minha história resumida aí, Vinícius. Legal, legal. Nessa trajetória. É uma história que não dá para resumir muito, né? Porque é só assim, né? Se a gente for pensar as principais agroindústrias do Brasil relacionadas à suinocultura e também à avicultura, ou seja, hoje JBS, BRF, Aurora, você transitou por elas, né? Então, baitas escolas, né? Com Para certeza. Com desenvolvimento aí, certeza. muito legal. E ainda ter a oportunidade de participar de uma empresa também na área técnico comercial, que é muito legal, tá do outro lado também, né, Marcelo? Isso é interessante. Exatamente. É engraçado porque uma coisa vai encaixando na outra, assim, sabe? Eu passei pela cooperativa antes, lá na Cevale, e eu brincava que, assim, trabalhar em cooperativa é um sistema um pouco diferente de uma integração numa SA, te prepara um pouco para comercial e vice-versa. Porque elas têm um foco diferente com trabalhar produtor, com desenvolvimento, assim, não que as outras não tenham, não é isso, mas talvez com uma ênfase muito maior. E isso faz você trabalhar muito relacionamento, sabe? Então, se às vezes tem um produtor que é resistente aqui, da mesma forma que você pode ter um cliente
de repente vai ser mais resistente lá, um perfil diferente, você tem que lançar mão de diferentes estratégias na abordagem. Então, tudo isso vai te preparando, de certa forma, assim, é uma construção, sabe? E aí, quando você vai para uma empresa comercial, você também recebe treinamentos e tudo mais nessa linha. Então, isso também te ajuda na lida para o dia a dia, em qualquer outra empresa, né? Então, é uma construção. Se a gente está atento, assim, consegue, cada vez que você passa por um lugar com diferentes pessoas, você vai agregando. É mais um tijolinho que você coloca lá, entendeu? Mais ferramenta que você vai adquirindo. Então, é bacana. Isso é interessante, né? Porque eu acho que o maior propósito nosso aqui na vida é evoluir, né? Nós temos uma vida pessoal e profissional, né? E a gente vê essa trajetória da evolução profissional e quando o profissional tem essa consciência, né, de várias escolas que ele vai participando, né? Porque hoje eu vejo aqui como professor universitário, né, tem muitos estudantes que falam assim: agora eu me formei, agora eu vou trabalhar. Cara, o aprendizado é para o resto da vida, né? E é muito É, interessante você, na tua fala, reforçar isso cada vez mais, né? Que eu tenho professores, né? Por isso que antes da nossa conversa aqui você falou, como é que eu te chamo? De professor? Eu falei, não, me chama de Vinícius, porque hora você é professor meu, hora eu posso ser seu professor. Ah, legal, Marcelo. Marcelo, eu tinha uma pergunta que era sobre onde a suinocultura entrou na sua vida, mas na tua fala ficou claro, foi nessa oportunidade que você teve aí como trainee, né? E aí você falou, rapaz, de bovino para suíno, e se apaixonou? Como é que foi assim? Só me conta um pouco dessa. Se apaixonou? Porque eu também, por incrível que pareça, eu entrei na zootecnia para trabalhar com bovino de corte. Então eu fiquei no meu primeiro semestre buscando projetos de bovino de corte. E quando vê, pintou uma oportunidade em suínos e eu fui, né? E me apaixonei. E foi mais ou menos isso que aconteceu? é bem por aí. Acho que uma coisa importante, assim, nesse momento que a gente se forma, né? Você está aberto para o mercado e você não tem muita experiência, você não tem muita bagagem. Então a gente é um livro em branco, né? Para começar a ser escrito. Então você tem que estar aberto para as oportunidades, claro. Você tem alguns interesses, algumas afinidades, mas sem sair às vezes muito engessado. Pelo menos era assim que eu saía, né? Então eu pensei, bom, se der certo para ir para essa área de suinocultura, por que não? Se fosse para avicultura, eu também teria encarado. Não sei se talvez teria essa afinidade que eu tenho hoje, mas coisa encaixou. E depois que eu entrei também, né, aí eu tive que fazer a minha lição de casa, né? Porque aí apesar de ter esses bons instrutores, professores, essa equipe sempre muito boa me cercando, eu tinha que fazer a minha parte de buscar essa bagagem técnica, né? E depois que a gente cai no sinocultura, tem outra faculdade, né? Fazer, porque a faculdade dá aquela base pra gente, mas a gente tem que ir além. Então aí eu fui buscar, aí fui começar a ler, fui começar a buscar mais conhecimento específico. Fiz uma pós-graduação em sanidade na PUC. E depois disso aí eu comecei a sentir necessidade de ir ver, de buscar mais coisas sobre gestão. E aí eu fui fazer o MBA. Então, isso é outra coisa também, porque às vezes a gente sai com um viés muito técnico também, né? A gente aprofunda muito e essa parte de gestão faz falta também, para a gente ter uma noção de negócio, para ter uma noção do todo, né? Então, foi isso que eu tentei fazer. Tentei fazer, construir essa trajetória. Legal, legal. E que bastante diversificada, né? Mas então vamos lá, vamos entrar no tema técnico aqui agora, depois dessa apresentação bem legal. O que a gente queria te explorar um pouco mais, Marcelo, é sobre talvez o maior desafio que a suinocultura passa, né? E o suinocultor, consequentemente, que é essa sazonalidade da suinocultura, né? Em, você tem um período aí de capitalização, em poucos meses o suinocultor está descapitalizado, ou você está se descapitalizando, né? Nós estamos passando por uma crise bastante importante, por sinal, né? O primeiro eu queria saber assim, qual que é, que você tem, como que você está enxergando essa crise especificamente, né? Você já passou por várias aí.
né? Como é que você enxerga essa crise? Ela é diferente, é a mesma? O que que você, quando você se depara com crises assim, você profissional, Marcelo, qual que é a tua opinião e tua visão sobre isso? Vinícius, esse é sempre um tema delicado, né? Porque uma certeza que a gente tem é que as crises virão. E todo mundo vai passar por alguma crise. Então, seja ela de âmbito profissional, pessoal, de mercado, sempre a gente vai passar por crises. Essa especificamente, falando da suinocultura, do mercado, são algumas crises que quem conhece, bem você falou, essa sazonalidade no mercado, a gente sabe que muita crise é anunciada. Quando a gente começa a acompanhar custo de produção, valor que o mercado vem pagando em cima do quilo de carne, você vai cruzando as informações, você vai vendo assim que tem comportamento que ela quase que se anuncia. No entanto, quando o mercado está bom, a gente passou por um período muito bom em 2020, com um quadro que muito favorável. Muita gente ganhou, se conseguiu se capitalizar bastante naquele período. E acontece que às vezes isso deslumbra um pouco, né? Quando esse período vem assim muito bom e o produtor, eu vou falar especificamente do produtor, mas isso se aplica a um universo maior talvez. Mas assim, no momento em que a coisa está muito boa, algumas ineficiências nossas passam despercebidas, passam camufladas, porque o mercado tá indo bem, está pagando bem. Então, mesmo aquele suíno ruim vai embora, mesmo mesmo aquela falha talvez em algum manejo, alguma questão que a gente não deveria estar falhando, mas está naquele momento, ela passa despercebida porque o valor que está sendo pago aceita essa ineficiência, vamos dizer assim. E aí essa conta vem. No momento em que dá essa virada, os primeiros que sentem assim, isso é uma opinião minha, mas assim, os primeiros que sentem esses efeitos são aqueles que vinham falhando em alguns outros pontos. Então, é aquele manejo chato de repente o extensionista cobrava, a questão do vazio sanitário, uma limpeza, desinfecção bem feita, enfim, um atendimento decente de parto, alguma coisa assim que às vezes vai passando despercebido, aquela questão de fazer a sepsia correta de umbigo, aqui eu estou sendo bem detalhista, assim, mas assim, é só para exemplificar. E essas coisas depois, quando o mercado está ruim, essa mortalidade começa a pesar, porque o meu custo está alto. Então não cabe mais eu ter ineficiência no meu processo. Então, mais do que nunca, aí, quando o mercado dá essas viradas, o produtor precisa voltar os olhos para isso. Só que muitas vezes é tarde, né? Porque aí já está ali a situação, você já tem aquele problema instalado, e aí fica difícil de você conseguir, durante a tempestade, você saber para que lado vai. Então, assim, na minha visão, os primeiros que acabam sentindo esses efeitos da crise, normalmente você vai ver, ele já tem alguma coisa que lá atrás já estava, se ele fosse olhar mesmo para a produção, já estava anunciando que poderiam ser um problema. Mas claro, todos sofrem isso, independente, não é só... Eu não estou aqui dizendo que quem sofre no momento de crise é só quem não fez o que deveria fazer, não é isso. Todo mundo acaba sofrendo por essas questões no momento desse. E aí entram outros pontos assim que a gente precisa levar em consideração. A gente tem hoje nosso sistema de produção bem vulnerável, né? Ele é muito vulnerável. Graças a Deus a gente não tem hoje no Brasil muitas doenças que estão assolando a produção ao redor do mundo aí, mas claro que não é só sorte, tem muita coisa que é feita, muita coisa que o Ministério, que a gente tem, enfim, que o país se organiza para ter uma certa barreira, mas quando a gente fala de propriedade, quando a gente
tá dentro do estado, quando a gente olha ali o entorno, a gente vê que tem muita vulnerabilidade ainda. Então, no quesito assim, de proteção das granjas mesmo, propriamente dito, a gente ainda tem muita oportunidade de melhorar, de organizar, porque assim, uma crise dessa de mercado, ela pode ser agravada se a gente tiver outras doenças assolando a produção que poderiam ter sido evitadas. E quando a gente fala de biosseguridade, tem que pensar nisso, em barreira, em proteção. Tudo aquilo que a gente vai fazer para evitar que aquela doença se instale no plantel, ou na granja, enfim. Então, acho que esse é um ponto também. E no momento que o produtor está ganhando dinheiro, muitas vezes não dá um retorno. Pô, eu vou colocar cerca na minha granja, eu vou fazer uma barreira sanitária, não vê um retorno direto. E aí, às vezes, isso fica em segundo plano. E uma outra questão também, assim, de momentos de crise, é que quando a gente ganha um bom dinheiro no momento, é importante pensar que o mercado pode virar, como você novamente, vou reforçar a tua fala sobre a sazonalidade. A gente precisa ter um caixa, né, para passar por momentos complicados. E esse caixa, isso também é uma prática recomendada para empresas, para comércio, tudo, né? Precisa ter caixa para passar por momentos para passar no vermelho, quando você estiver rodando no prejuízo, você tem que ter caixa para poder aguentar esse período. E a pandemia foi uma grande lição, né? Porque tinha muito comércio, muita empresa que acabou quebrando, achando às vezes que ter caixa para passar um período muito longo era exagero. Muito longo, eu digo um ano, né? E aí teve muita gente que ficou no caminho por conta disso. E isso está acontecendo com a suinocultura agora também, né? A gente vê produtores aí que estão deixando a operação porque não tinham como continuar tocando. Sim. Marcelo, e muito interessante, muito interessante. Estou tomando nota aqui, aprendendo e tomando nota, né? E muita coisa faz sentido do que a gente pensa, né? Mas para a gente, depois eu vou querer te perguntar sobre a percepção do produtor, né? Mais sobre isso. Mas antes disso, o que, que você, se você citar aí 2 a 3 pontos que você acha que essa crise ela está doendo mais, quais seriam esses pontos? Assim, de que ela tem de diferente? Como que eu posso dizer, Vinícius, assim, eu acho que ela veio logo numa sequência de um momento muito bom que a gente teve. E que talvez isso nublou um pouco a visão. Quando a gente passa por um momento muito bom, talvez fica tomado daquele otimismo, sabe? E de que agora vai ficar assim. E a gente teve uma mudança muito rápida de, de, de mercado. Foi quase uma puxada de tapete. Ninguém esperava que ia ter uma pandemia assim de uma hora para outra. Mas mesmo assim, tipo, o efeito dessa pandemia a gente não tinha noção também como que isso ia ficar. Então, essa crise, pessoal sem dinheiro, mas aí pensando em mercado chinês que estava bombando e daqui a pouco isso virou também. Enfim, teve várias, assim, foi uma conjuntura que mudou, não vou dizer abruptamente, porque aí eu vou estar me contradizendo, né, que sempre tem alguns sinais, mas assim, o intervalo foi curto entre a gente ter um mercado favorável e de repente agora desfavorável, não faz tanto tempo. E eu tenho medo, assim, de quando a gente tem essas mudanças bruscas, assim, que pega todo mundo meio de calça curta, daquelas economias desesperadas, sabe? Então, na granja, assim, às vezes o produtor não tem para onde correr ou não está bem direcionado e começar a fazer aquela economia sem sentido. E não, ninguém quer errar, né? Mas às vezes não está bem orientado. Aí começa, assim, o que a gente já viu e às vezes acontece. Que tipo de economia eu estou falando, assim? É redução de alimentação das fêmeas sem uma orientação correta, simplesmente, é para tratar 2 quilos, começa a tratar 1,5 kg para economizar a ração. Para com a reposição das fêmeas, isso vai ter um preço no futuro. Vacina, tira a vacina.
corta a vacina. Então, tudo isso assim, são momentos talvez de desespero e que vão cobrar seu preço para frente. E isso acontece às vezes também quando a gente não tem um conceito de cadeia muito claro. Se o produtor entende que a suinocultura dele termina no, no momento que ele carrega aquele leitão desmamado, esse problema, a cadeia vai sofrer com isso. Porque esse leitão tem todo um processo ainda até ele chegar no abate. E é pelo menos, bom, um sistema de integração que foi sempre a minha experiência, e eu sou fã desse sistema, a cadeia é quase que uma obrigação nossa fazer essa ponte, assim, mostrar para os produtores, olha, o suinocultura não termina aqui, não termina no desmame, não termina no desmamado fêmea-ano, não termina quando carrega. Ela tem uma continuidade. Então, esse animal vai cobrar seu preço na creche, na terminação e no abate, no rendimento, nas condenas, enfim. E, bom, aí um aspecto bacana também de falar sobre, num parênteses aqui, hoje o produtor independente está sofrendo muito e está diminuindo, né? Em Minas, talvez acho que ainda tem um mercado que ainda tem mais, mas assim, está ficando mais difícil para esses produtores independentes. E nesse momento eu acho que é bacana a gente valorizar a integração. Que, claro que como qualquer outro sistema, ela tem suas oportunidades de melhoria e tudo mais, mas eu acho que o produtor que faz parte de uma organização maior, nesse momento, ele passa com mais tranquilidade. Porque uma cooperativa, uma companhia maior, ela tem condições de passar por uma turbulência dessa com mais, entre aspas, tranquilidade, e sem que o produtor sofra tanto esses efeitos, entende? Então, eu defendo esse sistema, como eu falei para você, sou fã dele, e acho que é um momento de valorizar isso também. O produtor que hoje está ligado a uma cooperativa, a uma integração, é o momento dele olhar e ver as vantagens dessa constância que esse sistema permite. Não sei se você concorda, mas eu enxergo dessa Sim, forma. sim. E não só, né, Marcelo, pela segurança, que é um ponto importante, visto que a atividade já tem esse histórico, já tem essa característica de ser sazonal, né? Mas também pelo aprendizado, que eu acho que é um ponto muito importante que você tocou, que é a gestão, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas a gente vê que assim, não é só no Brasil, eu acho que em muitos outros países onde tem uma suinocultura importante, forte, mas você tem um crescimento da produção de suínos e cada vez menos produtores, né? E aí você começa, o que fica em risco nisso daí? O amadorismo, né? E o amadorismo na gestão, não é só gestão financeira, não é só gestão de pessoas, mas gestão da produção, né? E nesse sentido, a minha pergunta, Marcelo, é como é que o produtor tem percebido isso? Como é que ele tem percebido a crise e, na sua experiência e na sua vivência aí do dia a dia das crises, como é que ele tem reagido frente às crises e a essa crise? Vinícius, eu acho que, assim, nesses momentos, novamente, é interessante quando o produtor não está sozinho, né? Quando ele está bem assessorado nesse sentido, assim, para passar por esses momentos, ele consegue tomar decisões mais assertivas, mais acertadas para a produção dele. Concordo contigo, assim, com essas mudanças todas, as exigências que o mercado vem trazendo, que os consumidores vêm trazendo. A suinocultura está sendo profissionalizada mais e mais. Então, concordo, assino embaixo do que você falou, não tem mais espaço para amadorismo. E isso requer assim, uma visão da granja como uma empresa. O produtor não pode se ver como um colono, como, eu fazia assim. Não, ele é um empresário, ele tem uma empresa rural na mão dele. Ele precisa tocar aquilo como uma empresa.
E nesse sentido, o papel da extensão rural, acho que é muito importante, porque o extensionista, a assessoria técnica que ele vai ter, tem um papel muito importante, não só na questão técnica propriamente dita, para mostrar para ele, olha, como que ele tem que ganhar eficiência aqui e ali, mas também ele tem a responsabilidade do extensionista nesse momento é muito grande, porque ele vira referência. Se ele conquista um relacionamento bacana com o produtor, se ele ganha a confiança do produtor, ele começa a virar referência em relação à construção, ele começa a virar referência em relação à gestão de pessoas, à gestão da equipe, ele começa a ser uma referência e mais um ator dentro desse jogo todo, mais uma peça importante nesse jogo, que toda hora o produtor vai consultar para saber, olha, como é, como eu devo fazer. Então, essa responsabilidade que o extensionista carrega, eu vejo que ele tem que se preparar para isso também, para esses momentos. Quando a gente pensa em crise, não é só o produtor quem está lá, que está assumindo o risco. O produtor, eu vejo assim, que ele tem que ser valorizado e respeitado, porque é uma das peças fundamentais, se não a mais importante dessa equação toda. Mas o extensionista, o consultor que seja, ele tem que pensar que ele carrega uma responsabilidade muito grande, isso na minha opinião, ele carrega uma responsabilidade muito grande nesses momentos, porque é nele que o produtor vai se agarrar. É ele que vai carregar, às vezes, ele que vai representar uma empresa, ele que vai ser a referência que o produtor vai ter para passar por esses momentos. Então, eu vejo isso como uma responsabilidade, sabe, que a gente carrega no momento que a gente está dando essa assistência, para poder guiar, conduzir as pessoas nesse sentido. E aquilo que ele fala tem um peso importante, às vezes a gente impacta as pessoas sem nem perceber. Né? Então, aquilo que a gente fala influencia, às vezes, mais do que a gente está imaginando. Então, tem que tomar muito cuidado e tem que ter, tendo consciência dessa responsabilidade, você tem a obrigação de estar bem preparado. Não é que tem que saber tudo sobre tudo, não é isso, mas assim, você tem que ter opiniões embasadas, não tem espaço para amadorismo de um lado nem do outro. Então a gente tem que ter opiniões bem embasadas, tem que buscar, tem que estudar, tem que ir a fundo nas questões, assim, buscar não ficar só dando opiniões superficiais, entende? Sim. E muito legal isso, Marcelo, porque o consultor, né, e quem está ali na linha de frente, essa questão de sensibilizar o produtor é muito importante. Não é fácil, porque cada um conduz uma forma, cada um tem uma história, né, com a suinocultura. E é muito fácil a gente falar assim, tá vendo, um amador, né, porque ele carrega isso já do seu pai, do seu avô, e ele não quer mudar. Sim, tudo bem, mas se fosse simples, né, não precisaria de profissional para isso. Eles pegariam um manual e falavam, numa situação dessa eu vou conduzir dessa forma. Então é importante você destacar a importância desse indivíduo que está ali não só transmitindo conhecimento, mas a provocação para sensibilizar, né, não só tecnicamente, mas principalmente para, olha, teu negócio é um negócio, né? E ele precisa ser sustentável, né? Ainda mais suinocultura, que tem um investimento muito alto, ele não é um negócio que você abre e fecha e, não, vou vender e vou abrir outro, né? Você precisa de ter essa responsabilidade. Legal, então assim, e a percepção é muito diferente, né, de cada suinocultor. Você falou aí assim, poxa, Vinícius, eu valorizo muito a integração, né? E aí quando você vai se deparar como extensionista, como um consultor, para uma condição de um produtor desse ou de um produtor independente, ou que está na cooperativa, é diferente, né, muitas vezes. Já existem as variações dentro de cada empresa, de cada pirâmide, né? Mas é claro que assim, é onde isso permite, né, Vinícius? Porque de repente na tua região aí, às vezes não é uma região de atuação específica, de alguma integração e tudo mais, não estou dizendo que é o único caminho, né? Não estou dizendo que o produtor que é o produtor independente, que ele está errado, não
Longe de mim dizer isso, não é isso. Sim, sim. Eu só digo que eu acredito nesse sistema de integração porque eu acho que ele permite que essa união traga benefícios, entendeu? É nesse sentido que eu quero dizer. E segurança, sem dúvida nenhuma, porque o produtor independente, né, aqui em Minas mesmo, Minas, São Paulo, mas mais Minas, nós temos, acho que talvez é o estado que mais tem em quantidade de matriz, até mesmo produtores. É interessante, né? Eles têm as vantagens, mas esse precisa de ser muito profissional, porque ele está sozinho. Ele aglutina empresas profissionais para poder assegurar uma produção, um sistema, uma gestão, um negócio mais sustentável, mas ele está sozinho, né, cara? É muito da decisão dele, né? E aí, assim, dependendo das decisões que ele tem, vou contratar um consultor. Não, a empresa que eu tenho em parceria tem esse consultor, eu vou contratar. Então, isso pode ir para um lado que traga mais sustentabilidade para ele, ou não, né? Já na integração da cooperativa você tem um modelo. Esse teu raciocínio, Vinícius, faz sentido para mim também, porque qual que é o efeito colateral, às vezes, que eu vejo da gente ter segmentado a cadeia? É que o produtor perdeu a noção assim, da continuidade. Do Aquilo que eu vinha todo, né, cara? falando. Então, o produtor de UPL muitas vezes foca só ali, desmamou, acabou para mim aqui. Meu problema é só aqui. Não é, tem essa continuidade que a agroindústria tem que carregar. Então, agora a agroindústria, agora não, mas eu digo assim, a agroindústria tenta fazer essa elucidação assim, para o produtor, mostrando para ele, olha, isso aqui continua, a gente tem trabalhado isso, essa rastreabilidade, essa continuidade, para mostrar para ele que assim, não importa só o seu desmamado fêmea ano, importa talvez aqui ó, o seu abatido fêmea ano, mas como que a gente constrói isso daqui? E o produtor independente, talvez aquele que tenha um ciclo completo ou que tenha creche, alguma coisa junto, ele acaba tendo que ficar mais atento, porque para ele não vai importar se ele tem só o número bonitinho lá, olha, estou desmamando 36, mas se a qualidade desse animal não está de acordo, se ele não está produzindo um leitão bom, ele vai sofrer esse efeito logo na sequência. E isso a gente tem tentado passar muito essa mensagem pro campo, pro produtor, que assim, a produtividade ela tem que caminhar junto com a qualidade. Não adianta a gente ter produtividade, tá bonito, tá na foto lá e mostrar, olha, tem um número bacana, mas se ele não produzir com qualidade. E essa qualidade, às vezes, ela só vai ser sentida, essa falta de qualidade só vai ser sentida na próxima etapa na cadeia. Então, hoje, um dos meus grandes desafios é trabalhar isso. É mostrar essa continuidade, é fazer esse link para a gente ter essa construção, porque eu acho que ficou um pouco para trás. Muito foi falado de produtividade, de hiperprolificidade, essa produção muito alta, mas a gente, principalmente nesses momentos, a gente precisa ganhar essa eficiência, e você não consegue ganhar essa eficiência, reduzir perdas do sistema todo, se você não tiver produção de qualidade lá na base. E esse tem sido o meu foco desses últimos tempos. Trazer essa discussão de qualidade na produção, entende? De produzir leitão de qualidade, para a gente conseguir reduzir perdas. E nesse momento, Vinícius, pensa só, quando a gente começa a falar de redução de uso de antibiótico, quando a gente começa a falar de alguma restrição de mercado, fica muito difícil você conseguir fazer isso, trazer isso para a produção, uma redução de uso ou uma otimização de uso, se você tem leitão que está ficando numa pré-creche, você tem o leitão desmamado antes da idade, você tem um uso errado de medicamentos na maternidade. Enfim, se você não voltar o olho para essa qualidade, entendeu? Isso acaba cobrando essa conta depois. E como cadeia, a gente arrasta isso, né? O produtor não está isento disso. Principalmente na cooperativa, porque ele, em última instância, acaba sendo, entre aspas, o dono da cooperativa. O lucro da cooperativa é dele, é uma construção dele, né?
É, e essa, você falou de leitão de qualidade, né? É importante, parece que assim, nós aqui temos um projeto, né, que chama Programa Leitão de Sucesso, aqui na linha de pesquisa. E às vezes assim, é muito mais técnico ou científico e técnico. E não, ele impacta a questão socioeconômica, que é o que você acabou de falar. É para você trazer qualidade, segurança, você precisa pensar na qualidade do leitão. Mas não se pensava antes, pensava, mas agora mais ainda por vários motivos, né? São fêmeas hiperprolíficas, os indicadores mudam completamente, então a gente tem que reestruturar as metas, as expectativas e aí vai. E dentro disso, então, Marcelo, o que você pensa aí como alternativa? Se a gente for pensar assim, claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada dia é um dia dentro de uma granja. Mas se você fosse pensar em três alternativas para um momento de crise, o que você pensaria? Como técnico aí, a tua experiência. Então, assim, vamos dizer, é difícil a gente passar receita, né, Vinícius, assim, e aqui eu falo como opiniões pessoais, assim, mas eu vejo que, assim, ó, alguns pilares, assim, que a gente tem que fugir não, alguns pilares que a gente tem que pensar e um que a gente tem que fugir. O primeiro é aquele que eu falei, fugir é das economias que não levam a lugar nenhum, né, então, reduzir mão de obra de atendimento a parto. Então, não estou dizendo de não otimizar, né? Tem alternativas. Mas eu digo assim, o momento de atendimento ao parto é muito importante. A asepsia correta de umbigo é importante. Tratar a fêmea corretamente, a reposição, não cortar a vacina, manter os protocolos, tudo isso eu acho que é importante. Então, não fazer essas economias doidas eu acho que é um primeiro ponto. Outro ponto que eu penso agora é em relação à eficiência. Tá? Nesse momento, quando a crise já está instalada, já é tarde, né? Mas assim, se a gente estiver atento às nossas ineficiências, assim, o tempo todo, pensar que assim a crise vai estar ali, está sempre na porta. Então eu tenho que pensar onde que eu posso economizar realmente é ganhando eficiência. O que é essa eficiência produtiva? Adianta eu tratar menos a fêmea? Não. Mas se a fêmea tratar e produzir mais, se eu tiver peso de leitegada, se eu tiver peso de desmame no meu leitão, ele vai trazer mais lucro. Então, essa eficiência que eu busco ter. Redução de mortalidade. Não só ali, a base de medicação, mas se eu construo isso com manejo, então é ali que eu tenho que encaixar. Então, tudo aquilo que a gente puder prevenir o problema, aí eu vou ser redundante quase, porque aí é chavão, né? Dizer que prevenir é melhor que remediar. Mas, assim, fazer o manejo correto com o leitor, preparação de leitor, fazer vazio sanitário, tudo aquilo que a gente vem fazendo, que é aquela cartilha que sempre foi pregada, e que não é novidade para ninguém. Não precisa ir o veterinário, não precisa ir o extensionista na granja para dizer que tem que lavar direito uma sala, para dizer que tem que atender um parto decentemente, tem que reduzir é, é, umidade na sala. Enfim, são coisas assim que são básicas e que cobram a conta. Eu sempre falo disso, de cobrar essa conta, porque o valor que esse leitão carrega quando ele nasce, né? Um produtor uma vez assim simplificou isso para mim, ele falou assim, olha, o dinheiro mais fácil de você fazer é aquele que já está na sua mão. Aí ele falou assim, bom, o leitão está ali, você já investiu tudo aquilo na fêmea. Então quando o leitão nasce ali, cada vez que um leitão morre é uma nota da sua mão que vai sendo tirada. Então eu achei isso interessante, esse modo de ver, mas essas ineficiências vão fazendo isso. E a gente já investiu tudo que tinha que investir na fêmea, que era a nossa fábrica. Então você pega o produto e começa a perder, entendeu? E vai tirando cada notinha da mão. No final, o que te sobra, né? Então, essa perda de eficiência eu acho que é muito importante. E nessa hora, aí de novo, o terceiro ponto é acreditar em quem está ali para te ajudar. Então, em que sentido? Você tem um extensionista lá, poxa, o cara, ele tem um preparo, ele não está ali à toa. Então, esses são os momentos, às vezes, a gente também abrir mão, às vezes, de algumas resistências que a gente tem, de alguns vícios. Isso a gente também, a gente cria, a gente vai criando isso
com o tempo sem nem perceber. Mas aí abrir mão de algumas posturas, claro que sempre se você está bem embasado e tudo mais, eu também já cometi diversos erros aí, e aí você tem que ter humildade nesse período de, bom, será que eu estou errado? Esse ponto de vista está certo? Como é que é isso aqui? Me explica melhor. Então você tem um cara ali que tá te atendendo, está vindo preparado, está sendo preparado para isso, está em constante aperfeiçoamento, seja um consultor, seja extensionista, veterinário, zootecnista, agrônomo, enfim, todos os profissionais que compõem esse mercado, eles têm condição de assessorar o produtor nesse momento, né? Então, eu acredito que, assim, aquele que está lá auxiliando, muitas vezes tem produtor que paga um consultor externo para ir lá, mostrar para ele tudo aquilo, e depois não segue. Ah, tem dificuldade? Claro que tem. Se fosse fácil, todo mundo estava produzindo, a gente sabe que tem. Mas, assim, se a gente tem um corpo técnico que se prepara, que a gente foi buscar, que a gente está vindo buscar ajuda, e vem a pessoa lá, olha, vamos seguir por aqui que vai dar certo, e a gente abre mão e não segue, aí sou eu pegando a mesma estrada de sempre, achando que vou chegar em outro lugar, né? Então, eu vejo que essas três coisas, assim, são importantes. Não sei se eu respondi bem o que você perguntou, mas eu acredito que seriam três pontos importantes. Respondeu e foi bem didático, gostei, viu? Então, mais um ponto aqui que eu aprendi também nota. Economia, vou chamar direto, economia burra, né, cara? Uma economia burra. A eficiência que está traduzida em produtividade, e quando você está em crise, a produtividade é extremamente importante, porque é a relação de retorno sobre o investimento, e acreditar nas pessoas que estão capacitadas, que pode fazer a diferença no sistema de produção, sem dúvida. Marcelo, vamos para uma última pergunta, porque infelizmente nós temos um tempo aqui, né? O que você, dessa crise, tá, tem aí de perspectiva para os próximos meses? Foi difícil responder essa pergunta, hein, Vinícius? Porque, Isso, eu assim, sei que é difícil. o, o, o panorama não está fácil para a gente, assim. Esse é um ano crítico, que a gente tem taxa de juros alto, custo de produção, custo de tudo alto, né? Inflação, de novo, sendo bater na porta aí, é um ano de eleição, então tem muita expectativa, muita coisa assim, mas eu acho que a gente tem que ser otimista, né? Eu acho que não tem que ser sonhador, mas eu acho que assim, sempre esperar que o mercado melhore, que as coisas vão melhorar, eu acho que isso dá força para a gente passar por esses períodos ruins. Então, mas sendo bem franco, assim, hoje eu não consigo fazer uma leitura do mercado e dizer, ou passar uma previsão, sabe? Eu acredito que a gente vai chegar no fim do ano com uma condição melhor, tá? De mercado reagindo, mas é difícil dizer assim o quando e o quanto, sabe? Não me arriscaria a dar uma previsão muito além disso. Eu sei que talvez seja genérico, me posicionei muito em cima do muro aqui para falar, mas, Mas é difícil, eu sei. mas é muito complicado fazer uma previsão assim. Aqui eu estaria chutando completamente, entende? Para te falar. Hoje eu não consigo olhar essa conjuntura do mercado e fazer uma leitura e esperar. Eu acho que é o momento da gente esperar, aguardar, sabe? Ver como que todos esses fatores vão se comportar. Mas eu tenho essa expectativa de que até o fim do ano o mercado vai reagir. E a gente vai ter um quadro mais favorável, tá? Ainda até o fim desse ano, eu acredito. E para 2023, eu acho que o quadro vai ser mais tranquilo, menos turbulento. Uhum. Tem que ser, né? Mas é a previsão que eu faria, assim. Eu sei que não foi muito profunda a minha resposta, mas Não, mas a gente tem conversado bastante sobre isso aí, seja na universidade, seja no campo, nas empresas, que tá difícil, né? Porque na maioria, não é simplesmente commodity, milho e soja alto e preço, é muito mais do que isso esse ano. E aí você começa a delongar demais uma crise, né? Que fica difícil, né? Aí a descapitalização por um longo tempo, por mais que vieram anos bons aí, fica difícil. Bem, eu estou muito satisfeito e tive vários insights aqui.
Eu acho que assim, um ponto que você tocou que eu sempre penso também, Marcelo, para a gente finalizar, é a consciência que o produtor, que o suinocultor, que o gestor daquele negócio tem que ter sobre um planejamento estratégico bem feito. Dentro desse planejamento estratégico, você tem que ter um fundo de crise, um fundo de investimento, pelo menos, né? Porque o fundo de crise ele está ali, né? Você está preparado para aquilo. Você passa ela, é menos pior, né? E é menos pior. E o fundo de investimento para você cuidar desse item produtividade, eficiência que você falou, né? Segurança do sistema também. Então, eu também estou de acordo contigo, né? Enchi uma folha aqui de notas que eu tomei, e é muito bom ouvir quem tem a experiência do dia a dia, né? Agora eu queria te fazer algumas perguntas mais pessoais. Eu queria saber, porque é óbvio, né, nossa vida não deve se resumir à vida profissional, né? E o que é o Marcelo? Qual que é o hobby do Marcelo aí no dia a dia que você fala assim, rapaz, agora arrumei um tempinho para fazer isso. Olha, Vinícius, o que que eu vou te dizer, cara? Assim, eu gosto de assistir bastante filme, eu gosto de ficar com a minha família, assim, nos momentos de, de folga, de lazer. Mas eu tenho um filho de 3 anos, uma energia que dá inveja. E ele cansa o pai, cansa a mãe e ele tá aceso. Então, o meu hobby ultimamente tem sido no Apagar esse foge fogo. muito. Então, assim, quando eu tô em casa, eu tô em função dele, tô brincando e dando atenção para ele. Então, eu brinco. Esses tempos eu tava voltando de São Paulo para Chapecó e tinha um cara na minha frente, assim, e veio uns três adolescentes, assim, chegando e tirando foto com ele, e cumprimentando e batendo foto e tal. E eu olhei, eu tentei saber quem era, mas eu não fazia ideia, cara. Eu falei, olha, ultimamente, a menos que você seja Peppa Pig, eu não vou reconhecer. Ai, cara, mas assim, o que eu gosto de fazer é estar junto com a minha família, estar junto dos meus nesse momento, curtindo meu filho, assim, e isso para mim é uma grande satisfação, sabe? Ah, legal. Eu entendo também, tem duas meninas aqui. Quando a gente fala assim, qual que é o teu hobby, né? Qual, hobby tenho, né? Mas o que eu estou praticando é É, no esse de momento é fato. isso. Entende? Até a gente falava assim sobre outras questões lá no início, ainda antes da gente começar, por exemplo, leitura. Um filho pequeno, assim, meu ritmo de leitura baixou demais, sabe? Eu gosto, mantenho o hábito de ler, assim, gosto de ler coisas fora até da área técnica para, eu acho que é importante também a gente não ficar muito bitolado, mas com a criança pequena você reduz bem o ritmo, assim. Até muda um pouco, assim, né? Até passar por esse Um pouco. período da primeira infância ali. Muda muito, Marcelo. Não muda um pouco, não É, muda muito. mas assim, a organização de tempo, de rotina, ela muda bastante de como era antes, né? Demais, demais. E dentro disso, assim, fala sobre um. Eu sei que teu ritmo você diminuiu, né? E eu entendo isso. Aconteceu comigo. Mas recomenda aí um livro ou um podcast, né? Por exemplo, não tem tempo que eu não leio, então eu tenho ouvido mais podcast. Eu gosto Fala para também de nós aí. podcasts, assim, é bacana. Sempre que eu estou dirigindo, eu estou em deslocamento, eu gosto também de ficar escutando. Tem um que chama Do Zero ao Topo. Eu acho muito legal. Acho muito bacana de escutar. Que ele conta trajetórias, assim, de pessoas que construíram grandes empresas, assim. E alguns realmente, assim, do zero, tiveram uma ideia bacana e foram estruturando. Eu acho que dá bons insights, assim, ele é bacana. E o livro, cara, assim, varia bastante, depende muito do interesse, né? Eu gosto muito dos livros do Marcelo Gleiser, não sei se você conhece. Uhum. Nunca E, li, mas conheço. cara, Criação Imperfeita é um livro legal. O Fim do Céu e da Terra também é um livro bacana. E são alguns autores, assim, ele é um físico teórico, mas que consegue traduzir, assim, essa base de ciências, assim, para leigos, para quem não é dessa área. Então, ele
faz algumas correlações assim com religião, ele mostra assim como que é a questão de formação, mundo e tudo mais, fazendo paralelo com a visão de religião, contrapondo algumas coisas assim. Então é um livro interessante de ler. E desse tipo tem um outro cara que chama Leonard Mlodinow, se eu não me engano, não sei se se pronuncia certo assim, dessa forma. Mas é o cara que é o autor daquele O Andar do Bêbado e Subliminar. São dois livros bacanas também de ler nessa linha. Eu acho que são alguns bacanas. Eu gosto de ler sobre essas coisas assim, acho que é legal. Que legal, E cara, que se, e legal. se você gosta de história, cara, assim, um negócio mais denso, mais profundo, tem um livro que era da minha mãe, bem antigão, uma Treblinka, que é da época da Segunda Guerra, assim, um negócio mais tenso. Mas é muito bacana porque mostra como que eles construíram aquelas máquinas todas de câmaras de gás e ele conta sobre a revolta no campo de Treblinka. Então é um livro meio pesado assim de se ler, mas é muito bacana e faz a gente refletir como que a inteligência usada para um lado errado pode ser danosa, né? Mas aí vai de interesse, né, cara? Então, Tem muita coisa. Mas legal, legal. Livros que eu nunca ouvi falar, muito bacana. Depois eu vou assistir de novo aqui e tomar nota. Marcelo, cara, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Infelizmente, nosso tempo está chegando aí no limite. Nós falamos de crise de suinocultura, de assistência técnica, de gestão, de vida pessoal, tá? Então, assim, obrigado mesmo. Foi um prazer, aprendi bastante. Eu acho que tem muita coisa aí para quem for assistir e ouvir esse podcast vai curtir bastante. Bem, obrigado mais uma vez e nos encontramos aí. Até a próxima. eu que agradeço, Vinícius. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero que essa conversa tenha sido proveitosa aí pra quem iria escutar. E é um pouco só da experiência do dia a dia, tá? E foi construída, novamente, não cabe aqui, acho que mencionar nomes, porque eu seria injusto, mas eu gosto de reforçar que eu tive muita sorte pelas pessoas que passaram na minha vida, sabe? Por esse período, me ajudaram a construir essa trajetória. Então, a todos eles aqui, já agradeço, sem citá-los, mas agradeço a todos eles e espero poder ter contribuído um pouquinho aí com essa conversa, tá? E novamente, tá? Muito obrigado pela oportunidade, certo? E que a gente converse mais. Com certeza, cara. O prazer foi nosso aí. Obrigado e até uma próxima. Abraço, até mais.